aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro. Libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo num precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Márcio, querida comunidade, saudação a você, Felipe, também o outro vocacionado que está aqui presente também, que é Manuel, que é o nosso seminarista que está de férias. A messe é grande e os operários são poucos. Nós estamos enviando Felipe para o seminário e também acolhendo Mariana. Mariane a gente enviou para a Fazenda da Esperança. Mariane voltou. Fica aí de pé, Mariane, para a comunidade ver que você voltou, que você está bem. Mariane voltou não porque desistiu do tratamento, mas porque ela desencadeou algo que precisa fazer um tratamento psiquiátrico. Então, o foco de Mariana agora já não são mais as drogas, agora é o problema psiquiátrico, ela já sabe disso. Então, Dona Márcia, que é a mãe,
também já sabe disso, vai ter que se preparar também para conviver com isso. O uso demais das drogas desonera o juízo e tem que ter um trabalho específico para ter esse cuidado. Então, a gente envia Felipe, acolhe Mariane. São duas vocações diferentes. Imagine você, Mariane, recuperada, pelo menos equilibrada no tratamento e resolver ser uma evangelizadora, falar de Deus, do projeto de Deus na sua vida. Quanto bem que você vai fazer para a sua juventude, para a juventude do seu tempo. Pense nisso, pense nisso. Mesmo aqui, muita gente, muitos jovens precisam do testemunho de quem já conheceu Jesus. E você conheceu Jesus, teve um encontro especial com Ele e precisa evangelizar e alertar outros jovens. Felipe, desde criança que conhece Jesus, a família de Felipe hoje está aqui, quase toda, né? E então é muito importante o apoio da família neste momento. É muito importante o apoio da família neste momento. Tudo depende de Deus e da sua vontade, Felipe. A messe é grande e os operários são poucos. Seguir a Jesus não é fácil em canto nenhum, nem no seminário, nem como padre, nem sendo um bom cristão aqui em Mãe Luísa, ou em qualquer outro lugar. Indo para o seminário, você vai ser testado, você vai ser provado, mas se você tiver vocação mesmo, você vai permanecer até o fim. Eu gosto muito de dizer aos vocacionados que o seminário não é o lugar do definitivo, o seminário é o lugar do discernimento. Quando se entra no seminário, não é porque a gente vai ser padre, a gente vai estudar, vai fazer o discernimento para saber se aquela vocação, de fato, se a nossa vocação é esta. É claro que tem os estudos, tem os trabalhos e tem toda a provação da vida comunitária. Mas se coloque nas mãos de Deus, o que tiver de ser, será. Se é de Deus, não desiste. Lembra do profeta Isaías, na primeira leitura de hoje? O profeta Isaías recebe o seu chamado, ainda criança. Inclusive ele vai dizer, mas como é que eu vou falar, se eu sou ainda uma criança? Deus então diz o seguinte, você vai ser enviado para arrancar, para plantar, para destruir, para construir. Você vai, então Deus envia. Ainda mais vai dizer, não tenha medo, né? Não tenha medo, eu estarei sempre com você. Inclusive hoje, na leitura de hoje, do profeta Jeremias, ele vai dar uma certeza tão grande, principalmente aos que estão com medo, os que não acreditam tanto na presença de Deus, na fortaleza de Deus na sua vida. O profeta, Deus vai dizer então ao profeta, antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, olha só, imagine nós que estamos com medo de um bocado de coisa. Hoje nós estamos com medo da Covid, com medo do vírus da gripe. Na família daqui a pouco foi um, foi outro. No clero, todos os dias, de 2 em 2. Ontem, 2 padres testaram positivo. Hoje, o Monsenhor Inácio, o idoso que está lá trancado no seminário, testou positivo. Quanta gente que não sai nem de casa, testa positivo. Pois bem, o mal que está rondando a vida da gente, a gente se cuidando na medida do possível, e diante dos nossos medos, Deus vai dizer ao profeta, com efeito,
eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Deus dizendo ao profeta Jeremias, na sua vocação. Quando Jesus veio, ele diz a mesma coisa. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Portanto, na liturgia de hoje vamos pedir a graça de Deus, que Deus aumente a nossa fé, que Deus aumente a nossa coragem de evangelizar, nos dê ousadia evangélica para a gente levar o seu nome, o seu testemunho em todos os lugares. Que ninguém se envergonhe de evangelizar. Ai daqueles que tiverem vergonha de mim, diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do Pai que está nos céus. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Assim como Deus chamou o profeta Jeremias, chamou Filipe, me chamou a Márcio, o diácono Márcio, e tantos outros, chama você também para testemunhar a presença dele na sua vida. São Paulo vai dizer que na missão, o vínculo da perfeição é o amor. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é a segunda leitura de hoje, que é o hino à caridade, ele vai lembrar o seguinte, vai dizer um monte de qualidade a respeito da caridade, e no final ele vai dizer, existe a fé, a esperança e a caridade. Destas três, a maior é a caridade. E o amor ou a caridade é o vínculo da perfeição. Tudo dá certo no amor. Tudo dá certo. O amor vence tudo, inclusive o amor é mais forte do que a morte. No dia a dia nós vamos aprendendo a amar. No dia a dia a gente vai sendo amor para os outros. No dia a dia a gente vai imitando Jesus na sua maneira de amar, porque é isso que ele pede da gente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o que ele nos afirma no Evangelho de hoje. Quando ele anuncia sua missão, ele então é confirmado pelo Espírito Santo, é enviado e vai dizer, hoje se cumpriu, esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a gente lembra, domingo, que a gente dizia que era o projeto pastoral de Jesus. Hoje é a continuação do Evangelho de domingo. Então, se cumpriu as Escrituras, porque dizia nas Escrituras, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou para libertar os presos, para anunciar a boa nova aos pobres, o ano da graça do Senhor, e Ele vai dizendo tudo o que é que Ele tem que fazer. E o Espírito Santo estava com Ele. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho do que Jesus havia dito e havia feito. Só que os de Nazaré queriam que ele fizesse milagres. Faz aqui em Nazaré o que você vem fazendo nos outros lugares, Jesus não fez. Porque eles queriam sensacionalismo, queriam aparecimento, e Jesus não fez os mesmos milagres que fez nos outros lugares. Porque ele disse, um profeta só não é bem aceito na sua pátria. E ele também não fez os milagres, porque ele não tinha fé. Ele não viu fé naquelas pessoas. Só viram o sensacionalismo. Só queriam o espetacular. Sabe, o espetáculo que Jesus fizesse para poder comprovar. A maneira de agir de Jesus é diferente.
Então, Jesus não aparecia, Jesus não se colocava na evidência, era a sua palavra, o seu evangelho, a sua maneira de agir, que ia então realizando o seu projeto através do seu Espírito. Então, Filipe, sinta-se enviado, não se esqueça. É Deus que lhe chama, e quando Deus chama, Ele não desiste do chamado. Aí é claro que a gente vai ter que se amoldar. Aí, no dia a dia, a gente vai ter que se amoldar ao Evangelho. Ao Evangelho. Não é tanto a congregação, é ao Evangelho. O Evangelho está acima de qualquer diocese, o Evangelho está acima de qualquer seminário, o Evangelho está acima de tudo, porque a lei maior é o Evangelho. Transforme o Evangelho na sua regra de vida, que tudo dá certo. Tudo dá certo. Então, conte com o apoio da comunidade aqui de Mãe Luísa. Queremos lhe receber de volta como um consagrado, como alguém que realmente resolveu consagrar a sua vida a nosso Senhor, através da igreja que é mãe, que ampara, que protege, que cuida, apesar de todas as dificuldades, ela ampara e ela cuida. Então, sinta-se enviado e conte com as nossas orações, as orações da nossa comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.